Vídeo novo no canal. Estamos começando mais um vídeo aqui para falar sobre temperamentos humanos associado hoje a estilos pessoais. Sempre quando eu trago no canal há bastante interação, mas também lá no Instagram o pessoal adora saber seu estilo, entender um pouco mais sobre sua comunicação, porque sim, quando a gente fala de temperamentos, existem alguns estilos que conversam mais com esses temperamentos. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, já deixa seu like aqui no vídeo, comenta, compartilha e principalmente se inscreva neste canal para receber mais conteúdos aqui. Nesse canal do YouTube, eu falo muito sobre personagens, análises, então eu gosto de trazer de uma forma mais descontraída a consultoria de imagem. Começando esse vídeo aqui, hoje eu quero trazer essa novidade para vocês, tá? Ó, faz tempo que eu não gravo vídeo aqui. Recentemente cortei meus cabelos, ele está neste tamanho para vocês verem. Gente, meu cabelo tava muito grande. Você vê como que tava meu cabelo? Eu deixei um vlog lá no meu Instagram, já siga aqui na rede social. Você vai ver o tamanho que ele estava. Tava muito grande, estava próximo do bumbum. E nesse momento, até aproveitando falando de estilos, eu não estava me conectando com o tamanho do cabelo, apesar de ser apaixonada por cabelos longos, grandes. Não estava me conectando com a mensagem, com o estilo do cabelo. Então, é até um ponto para vocês pensarem também nas mudanças de vocês. É legal porque às vezes você gosta daquele estilo, gosta daquele look, mas você não está se identificando mais. Quando a gente fala de estilo, sim, a gente está falando de momento de vida, de personalidade. Por isso que quando eu falo dos temperamentos, isso se conecta de uma forma muito coerente. Porque seu temperamento também revela o estilo que você mais se identifica. É legal fazer essa associação, principalmente para quem já sabe o estilo pessoal, porque você vai ter mais clareza daquilo que funciona para você naturalmente, por conta do seu temperamento. Quem não lembra, temperamento é um instinto natural, é a forma que você age instintivamente no seu dia a dia, desde que você nasceu. A questão é, a gente pode sim amadurecer nosso temperamento ou fazer aí um comportamento ser hábito no seu dia a dia de acordo com o seu autoconhecimento. Pontos que você precisa melhorar sempre são importantes de serem vistos, mas quando a gente fala de temperamentos, às vezes é até mais desafiador, porque é uma questão assim muito instintiva. Quando a gente fala do temperamento sanguíneo, que é um dos temperamentos mais expansivos e impulsivos que a gente tem, que de fato aí traz essa questão de se conectar com pessoas, essa questão da espontaneidade, da leveza do temperamento, tem essa capacidade de conectar com pessoas, de conversar, de fazer amigos, de socializar. É muito fácil para o sanguíneo essa conexão, essa troca genuína com as pessoas. O estilo esportivo, o estilo sexy e o estilo criativo são muito conectados de fato com ele. Quando a gente fala de temperamento sanguíneo, a gente já associa naturalmente à liberdade, a um toque mais leve, mais fluido, mais natural, espontâneo, despojado. Então, o estilo esportivo, ele fala justamente desse lado descolado, mais tranquilo, mais leve e realmente sem muitas preocupações. E de fato, a gente sabe que o sanguíneo é assim. Por quê? Às vezes ele até no momento ali que tá conversando, ele se distrai muito fácil, ele permeia o ambiente, sabe? Ele tá, parece que em todo lugar. Então, é natural que esse temperamento consiga ter essa tranquilidade também na hora de se vestir. Agora, quando a gente fala do estilo sexy, é porque o temperamento sanguíneo, naturalmente, ele tem essa sensualidade, mas não é uma sensualidade forte, assim, extremamente magnética. É uma sensualidade muito leve, porque o sanguíneo ele se conecta muito fácil com pessoas. Então, para ele, essa habilidade social de comunicação é muito tranquila, consegue trazer esse magnetismo de forma leve, sutil, bastante risonha, brincalhona. Então, esse lado descontraído aí do estilo sexy é o que conecta muito com esse temperamento. Quando a gente fala do estilo criativo, também tem muito a ver com esse temperamento, porque o sanguíneo naturalmente ele é muito criativo. Ele conversa com muitas pessoas, ele tem muito conhecimento assim social de comunicação, ele gosta muito de explorar o mundo, saber coisas novas. Talvez tenha aí o ponto que ele precisa se aprofundar mais nos assuntos, mas quando fala de conhecer sobre diversos assuntos, diversas culturas, coisas novas, para o sanguíneo isso é muito natural. Quando a gente fala do estilo criativo, a gente entende muito sobre esse lado de criar coisas novas, de ter novas ideias, de trazer culturas, agregar todas as informações num ponto só. O estilo criativo também fala disso, fala de agregar coisas diferentes, unindo num só lugar, ou combinando cores, combinando acessórios, estampas. Isso tudo remete a um lado alegre, a um lado criativo, autêntico, original e bastante também descontraído. Indo agora para o oposto do sanguíneo, que é o temperamento melancólico, a gente fala aqui do tradicional, do elegante e do romântico.
O melancólico, ele pode ter aí duas variáveis, um melancólico mais científico, que é um pouco mais racional, mais lógico, que aí entraria mais no lado tradicional da história, mais metódico. E aí o estilo tradicional, ele traz mesmo essa questão da importância de ter tradições, de um estilo mais organizado, sem 300 opções de roupas, mas sim algo mais metódico ali, mais pontual. Normalmente o estilo tradicional, ele também preza por roupas atemporais, que sirvam assim durante muitos anos da sua vida, sem precisar ficar se preocupando em trocar diversas vezes as estações, as tendências. Ele segue mesmo um padrão aí do clássico, ele gosta mesmo de estar com o estilo que ele sabe que é confortável para ele. Agora, quando a gente fala do elegante, também o elegante ele tem um viés aí muito próximo do estilo tradicional. Ele ainda assim pode gostar de uma certa modernidade. Então, quando a gente fala do estilo elegante, é trazer mesmo essa elegância para o visual, para a postura, porque o melancólico ele é posturado, tá? Por dentro pode estar ali um turbilhão. Ele tem essa facilidade em manter a postura, e aí depois ele vai lidando com os sentimentos, que talvez seja aí um ponto que o melancólico precisa cuidar bastante, porque ele de fato vai guardando esses sentimentos e depois precisa cuidar e gerir todos esses sentimentos guardados. O ponto aqui é que o estilo contemporâneo elegante, ele fala mesmo dessa qualidade, desse refinamento visual. Então o melancólico, por ser muito atento aos detalhes, ele vai se preocupar bastante nesse refinamento do visual. Ele vai se preocupar na forma que ele está modelando o cabelo, no acabamento da sua maquiagem, no acabamento das peças, a forma que ele vai compor o seu look final. Então, as peças são bastante pensadas no look, o cabelo, a maquiagem. Pode ser o estilo mais minimalista que for. Ele vai se preocupar e ser mais pontual nos detalhes, mas ele vai deixar esse acabamento mais afinado. Agora, quando a gente fala do estilo romântico para esse temperamento, tem muito a ver aí com o melancólico artístico. Então, esse melancólico que é mais sensível, ele é mais delicado, ele traz mesmo essa sensibilidade no tratamento com as pessoas, nas questões, nas coisas. Pode ser que ele tenha esse lado mais sensível. E quando a gente fala de sensibilidade, o estilo romântico, de fato, ele preza por essa delicadeza. E quando a gente fala de delicadeza aqui, pode ser para ambos os sexos, tá? Nesse sentido mesmo de se preocupar com cada detalhe, de ter essa sutileza mesmo nos movimentos, nas ações, no dia a dia. O estilo romântico, ele preza mesmo por essa sutileza, por essa delicadeza, por essa suavidade. É muito importante para esse estilo. Agora, quando a gente fala do fleumático, a gente pode também falar do estilo esportivo e o romântico para esse temperamento. Vamos lá, quando a gente fala de fleumático, é um dos temperamentos que a gente mais sente dificuldade na hora de trazer a importância mesmo de se arrumar. É natural que esse temperamento se preocupe menos com a aparência, porque para ele é tudo mais prático, tá? O fleumático não precisa de muitos detalhes, para ele não precisa de muita informação, porque ele é muito prático e para ele fica cansativo. Para ele não tem muita importância cada pontinho. É importante que esse temperamento também entenda que, será que ao contrário de tornar essa questão positiva, será que eu não estou usando para o lado negativo? Porque quando o fleumático não se preocupa com a aparência, ele pode ser demasiado desleixado. Por exemplo, ele pode colocar qualquer roupa, a roupa que ele está usando já há mais de 15 anos, que na verdade nem é uma roupa com a qualidade que seria legal no caso do estilo tradicional, e ele está usando aquela roupa já usada há muito tempo, mas que ela não tem uma qualidade grande. E aí ele tá até com um estilo mais desleixado nesse sentido. Não tá ajeitando o cabelo, não tá passando uma mínima maquiagem que for, porque a nossa imagem, ela precisa ser bem construída. A nossa imagem, ela comunica informações. Então, no trabalho, às vezes em uma ocasião que realmente você precisa se preocupar com a sua imagem, quando eu falo se preocupar com a imagem, gente, não é você fazer uma super mega produção. Você trazer o mínimo de importância que seja para sua imagem. Arrumar o seu cabelo, arrumar sua roupa, trazer um acabamento importante, interessante, para que até as pessoas que te verem vão ter outra impressão de você. Quando a gente fala dessa intencionalidade no seu ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente que você pode ser intencional, pode usar do seu estilo para comunicar uma mensagem, às vezes esse fleumático vai estar esquecendo de trazer essa intencionalidade. O estilo esportivo pode contribuir muito quando a gente fala desse temperamento, porque o estilo esportivo ele fala justamente desse lado despojado, casual, mais leve, tem muito também facilidade em se adaptar nos ambientes. Então, se o ambiente exige mais sensibilidade, pode ser que esse fleumático consiga se adaptar nessa sutileza também, nessa sensibilidade. Ele também tem tato com as pessoas, ele também tem facilidade em se conectar com pessoas. Não é algo tão natural, comum que o fleumático tenha ação, mas ele consegue super
se flexibilizar o ambiente e as pessoas. Por isso, o romântico também tem esse lado de ter essa sensibilidade e de se conectar com pessoas. Antes de falar do último temperamento, que é o colérico, quero saber muito de vocês, o que vocês estão achando desse vídeo, desse conteúdo falando de temperamentos associado aos estilos pessoais. Tem algum estilo pessoal ou algum temperamento que você se identifica? Comenta aqui que eu quero saber, porque aí também posso trazer mais conteúdos para vocês falando um pouco desse sentido. Além disso, não esqueçam de deixar seu like até esse momento do vídeo e começar a se inscrever ou até compartilhar para os seus amigos esse vídeo, porque o like de vocês, esse comentário, ajuda muito a impulsionar o canal e chegar para mais pessoas também. É isso, gente, não custa nada dar um likezinho, então bora lá. E por último, quando a gente fala do temperamento colérico, o estilo sexy, dramático e o elegante também funcionam super para esse temperamento. Quando a gente fala de colérico, a gente sabe que tem essa energia mais explosiva, uma energia mesmo de realização. Então, para o colérico, por exemplo, o estilo dramático funciona super bem com esse temperamento mais forte, mais dominante. A gente sabe que esse estilo tem um impacto forte, uma presença marcante. Então, esse lado do estilo dramático, essa força, essa energia, essa presença é o que define também o temperamento. Então, você percebe que os estilos conversam com a personalidade do temperamento? Então, nesse caso, os coléricos seguram muito bem o estilo impactante e dramático, que é usar o preto e branco, contraste de cores, peças mais estruturadas, que trazem essa força, essa energia. Agora, falando do lado mais elegante, a gente também tem aqui um cuidado mais refinado para as peças, mas não é tão refinado e tão detalhado quanto para o temperamento melancólico. Mas aqui para o colérico, a gente também tem esse lado de cuidado com o corpo, com a postura. Fala dessa postura, ele fala dessa presença também, não uma presença tão forte e impactante quanto o dramático, mas também tem uma presença de sei o que eu tô usando, sei o que eu tô vestindo, foi intencional, pensei nos detalhes aqui do meu look e fui. Essa sensação que o colérico traz ao colocar o estilo elegante para jogo. Ele fala mesmo dessa autoconfiança. E aí, por fim, quando a gente fala do estilo sexy pro colérico, a gente traz, ao contrário do sanguíneo, uma sensualidade mais magnética, mais forte, mais madura. Então, não tô falando aqui de lado vulgar, tá, gente, do estilo sexy. Tô falando do sexy talvez até mais refinado, um sexy bem pensado, construído de forma inteligente. Traz mesmo com essa força, essa sensualidade, esse magnetismo. O colérico é um temperamento forte e dominante. Então ele tem esse lado de agregar situações, pessoas, dele conseguir dominar aquele ambiente que ele tá. Assim como o estilo sexy, ele tem uma presença também sempre vista, é uma presença que não passa despercebido. O colérico ele pode chegar calado no ambiente, mas ele vai chamar atenção pela postura dele e pela autoconfiança. Aqui a gente tá falando de quando o temperamento ele tá no seu melhor momento, tá? Ele tá maduro, ele tá bem construído, ele tem aí realmente um lado consciente. E aí, o que vocês acharam então do vídeo? Comentem aqui, curtam e quero muito saber quais próximos conteúdos aqui no YouTube vocês querem saber. Trazendo esse vídeo aqui é mais como uma ligação entre o temperamento e os estilos, não que você precise usar esse estilo se você for desse temperamento. Mas é legal você saber que, de fato, naturalmente você segura esse estilo por ter esse temperamento. Afinal, a gente tá falando aqui de algo que nasce com você. Então, comente aqui, quero saber mais da sua opinião. Um beijo, até logo, tchau, tchau!